Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rafael Augusto, eu sou professor de Física e hoje a gente vai trabalhar movimento em duas dimensões, né? Mas antes da gente iniciar esse assunto, a gente precisa entender o que seria um vetor, ou vetores, e como decompor ele em duas unidades, né? Decompor ele no eixo x e decompor ele no eixo y. Geralmente a gente gosta de chamar isso aqui de sombras do vetor, né? Sombra do vetor para x, sombra do vetor para y. Aí, professor, por que a gente precisa decompor um vetor, no exemplo aqui, esse vetor v, em dois eixos? Né? A gente precisaria decompor ele em dois eixos, por quê? Porque quando a gente trabalha no ensino médio, a gente trabalha o movimento em uma dimensão, ou um movimento em uma linha, ou em um eixo, né? Normalmente é x, ou a gente chama de s, ou a gente chama de y, depende de onde a gente está trabalhando, se é para cima, se é só para frente. Então, normalmente a gente trabalha o eixo x, né? E esse eixo é de uma dimensão, e a gente tem duas situações para isso. Quando tem a aceleração, at ao quadrado sobre 2, a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, tem uma aceleração variando minha velocidade, que por consequência varia o meu espaço. Quando não tem essa aceleração variando a minha velocidade, a gente chama de MRU, ou então movimento retilíneo uniforme, que nada mais é do que uma simplificação, né, dessa equação para essa. Então, a gente vai ter a mesma equação da posição, x de t igual a x0 mais v de t, só que isso aqui, ó, é zero, porque minha aceleração ela não existe. Então, existem essas duas situações, né? Então, a gente tem que saber essas duas situações e como elas se comportam, e para cada caso elas se comportam, entender como funciona, né, essa separação em dois eixos, para depois a gente trabalhar um movimento em duas dimensões. Eu tenho aqui no meu exemplo um vetor, né, que eu dividi ele em v de x e v de y. A gente pode, ou a gente faz isso, porque a gente aprende em física que o movimento ele tem, né, uma característica de sua independência nos eixos. Então, o movimento em x não depende do movimento em y, e eles podem ser separados. Essa independência, né, pode ou nos permite separar ele em dois eixos. Então, esse camarada aqui, ó, não vai intervir nesse camarada aqui. Então, a velocidade que eu vou aplicar em x não intervém na velocidade que eu aplico em y, certo? Então, assim, a gente consegue separar eles dois, né, em dois vetores. Isso vai facilitar as nossas contas, porque a gente vai poder escolher, por exemplo, vamos olhar só para x, então a gente vai olhar para o movimento só em x. Vamos montar a equação do movimento só em x. Depois, a gente olha para a equação em y. Vamos montar a equação do movimento só em y. Quando a gente faz isso, facilita as contas, deixa mais entendível, né, visualmente e logicamente, ajuda o aluno a entender que o movimento ele pode ser separado em dois eixos. Então aqui eu trouxe o movimento em uma dimensão, né, x de t igual a x0 mais v de t mais a de t ao quadrado. Esse caso aqui para quando a gente tem uma aceleração, né, variando a minha velocidade. E quando a gente cai num caso onde não tem aceleração, a gente estava usando essa equação da posição. Essas equações aqui são comumente chamadas de equações horárias da posição. Beleza? Até aqui eu acho que vocês entenderam, eu acho que vocês sabem. O que vem a seguir é o movimento em duas dimensões. Nesse caso, a gente vai ter que analisar uma situação, por exemplo, aqui hipotética, de uma bolinha sendo arremessada, ou, por exemplo, um canhão disparando, um foguete, alguma coisa que se movimente em arco. Esse movimento de arco, né, é caracterizado por um movimento em duas dimensões, tanto x quanto a dimensão y. Então, ele vai fazer um movimento, né, como eu gosto de falar, então ele vai vir para frente, subindo, e depois que ele chega na metade, ele vai descer e ir para frente ao mesmo tempo. Então, esses dois movimentos eles são cooperativos aqui, né, para essa bolinha fazer esse movimento. Lembrando também que aqui a gente vai ter a interação gravitacional, né, que vai estar sempre apontando para baixo, e ela vai influenciar principalmente meu eixo y. Então percebam que no meu eixo x eu não vou ter aceleração, mas no eixo x, y eu vou ter a influência da gravidade que está para baixo. E como eu escolhi, né, esse eixo y como positivo para cima,
Quando eu tenho uma gravidade ou uma aceleração influenciando para baixo, né, isso aqui inverte o sinal. Então, isso aqui vai se tornar um negativo. Então, ele vai estar influenciando negativamente a minha velocidade, a minha posição, enfim. Então, a gente chega para cá, ó. V vai ser minha velocidade, que já está aqui, ó. Eu já até deixei expressa ela aqui, como a gente vai decompor ela nos dois eixos, tanto para x, tanto para y, como v de x cosseno, v cosseno, e v de y, v de seno, né? E nossa aceleração g, beleza? Então, a gente vai poder agora montar as equações de movimento para duas dimensões. Lembram que eu falei que as equações de movimento que a gente viu até o momento seriam equações que trabalham apenas uma dimensão? Então, ou de x ou de y. Então, a gente pode pegar uma delas e usar para a situação que a gente quer. Então, a primeira situação que eu peguei, eu quero só olhar para o movimento em x. Então, esqueça o movimento de subir e de descer que a bolinha faz. Vamos pensar só no movimento que ela faz para frente. Então, o movimento que ela faz para frente, né, é um movimento que vai depender de quê? Vai precisar de uma velocidade para ela ir para frente. Né? Não tem aceleração, porque no ponto que ela está aqui em cima, né, ela já teve um impulso aqui. Já foi dado o impulso. Aqui ela só está perdendo, né, velocidade. Não tem mais aceleração. Esse movimento ele é, né, sem uma aceleração em x. Então, a gente vai ter, ó, x de t igual à posição inicial, que seria onde eu estou olhando para ele. Se no caso for zero, a gente zera. Né? Mais v de x. Por que v de x? Porque é minha componente de x da minha velocidade. Minha velocidade não está inclinada? Eu preciso da componente dela em x para mim poder usar. Então, v de x vezes o tempo, que é da minha fórmula, daqui, ó. Então, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme em x, certo? Substituindo, a gente vai ter x de t igual a x de zero, mais v cosseno de θ, né, que é a minha decomposição aqui, do nosso v. Então, eu vou ter o v cosseno de θ vezes o tempo. Então, vejam que eu troquei v de x pelo que ele é, né? V o cosseno. Então, essa já é a nossa equação aí do movimento em x. Então, eu posso descrever esse movimento todo em x aqui, dessa bolinha, só com isso aqui. Tá? Agora, para y, a gente vai ter que ter outro olhar. A gente vai ter que perceber que existe, além do movimento da velocidade v de y para cima, a gente vai ter uma contraposição aqui para baixo, que seria a nossa gravidade. Então, existe uma aceleração. E essa aceleração está atuando contra, né, o nosso movimento. Se ele está contra o nosso movimento, ela é negativa. Né? A gente expressa ela de forma negativa. Então, a gente vai colocar aqui y de t. Né? A gente vai dizer que agora o movimento é em y. Né? Aqui eu chamei x porque o movimento era em x. E y porque é em y. Igual a minha posição inicial, minha altura inicial daqui, mais meu v de y, que seria minha velocidade em y, minha decomposição em y aqui, né? V de y é quem? V seno de θ, vezes um tempo, menos, né? Que eu inverti o sinal da fórmula por conta da gravidade, então menos g de t ao quadrado. Beleza? Sabendo disso, agora a gente só substituir o v de y e colocar na fórmula. A gente vai ter, ó, y de t igual a y0 mais v seno de θ vezes t menos g de t ao quadrado sobre 2. Então, ó, percebam que agora a gente tem duas equações que descrevem o movimento em arco de um objeto. Esse aqui descreve só o movimento para frente. Esse aqui descreve o movimento subindo e descendo. Se a gente juntar as duas, né, a gente colocar as duas juntas, a gente vai ter aí o movimento, né, a equação do movimento para duas dimensões. Porém, eu gosto de trabalhar essas equações separadas, porque não tem problema delas estarem separadas, porque cada uma descreve o movimento em um eixo e não vai confundir o aluno. Né? Só dele saber que isso aqui é só para x, isso aqui é só para y, já vai lhe ajudar muito. Ele vai perceber que os movimentos eles estão aí. Eles não vão estar limitados às nossas equações, né, de uma dimensão que a gente via lá no iniciozinho, depois que a gente via a lei de Newton e tal, a gente via a equação de sorvetão, sorvete, né, que eu nem gosto dessas nomenclaturas, mas enfim, eles começam a perceber que isso aqui, né, não se limita a uma dimensão só. Ou eles notam, né, que isso aqui era só de uma dimensão, que eles não estavam nem sabendo disso. Eles achavam que essas equações aqui descreviam qualquer movimento. Agora eles percebem que
Existem outras equações para um movimento bidimensional e com certeza existe outra equação para um movimento tridimensional. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Era isso, essas duas equações. Próxima aula a gente vai trabalhar alguns exercícios com elas. Valeu!